O início da obra de reconstrução. Esdras capítulo 3, versículos 7 a 13. Deram, portanto, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem pelo mar madeira de cedro do Líbano para a cidade de Jope, tudo conforme a expressa autorização de Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a obra de construção do novo templo de Yahvé, o Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, com Cadmiel e seus filhos, descendentes de Rodavias, isto é, Judá, e os filhos de Redade, e os seus filhos e os seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se como um só ser humano para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo de Deus. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados, e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem Yahvé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor, por ter lançado os alicerces da casa de Yahvé. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias, já idosos, que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos, está chegando num momento de grande decisão, porque agora aquele povo que estava assim, voltando para sua terra, já há 7 meses estavam trabalhando num novo projeto, no maior de todos os projetos, o projeto do templo. Está na hora de edificar a casa do Senhor. Sim, a casa do Senhor. Para Israel, para Judá, o templo significava muito mais do que uma casa feita de paredes e de ouro. Significava a presença de Deus. Um dos sinais de que Deus estava aprovando e estava no meio deles era realmente essa construção, essa casa. É o sinal de que
o Senhor Deus estava no meio deles. A casa, ou o tabernáculo, ou o templo, que nesta altura da história de Israel era um tabernáculo, um templo feito de tábuas, madeira, folhadas a ouro e todo aquela forma, né, que estaria sendo reconstruída tal. E este povo começa então a reconstrução do templo do seu Deus. Quando Deus está presente no meio, tudo em volta ganha harmonia. Quando o templo de Deus está estabelecido, tudo ganha a harmonia da presença do próprio Deus. Porque aquilo que Deus passa a ser repassado para o povo. E o povo passa a ser a imagem desse Deus. É como se um refletisse o outro. É como se um espelho fosse colocado. E o céu reflete a terra e a terra reflete o céu. Assim como os espelhos d'água. Quando o espelho d'água é colocado num determinado lugar, ele reflete o céu e o céu reflete naquela água. E isso vai trazendo uma perspectiva diferente das coisas. E o templo estava sendo construído com toda a alegria, com toda a euforia, com toda a intrepidez de quem estava com uma missão. Porque quando o povo sai de Babilônia, na época do rei Ciro, eles vieram com uma missão. Ciro disse: voltem para lá e reconstruam o templo, reconstruam a cidade, voltem à vida, sejam felizes. E assim era a expectativa daquele povo, que a partir do tempo daquela casa estar sendo restaurada, a vida deles estaria sendo restaurada, os seus sonhos, os seus projetos, os projetos de Deus para a vida deles, a presença de Deus dentro de cada um deles estava representada na presença da Arca da Aliança junto com aquele povo, lá no templo, com todos os detalhes, tudo. E esse tudo está relacionado com o tudo de nós também. Está na hora de reconstruir o templo do Espírito Santo que somos nós. Nós precisamos enxergar o quanto Deus é precioso para a nossa vida. O quanto é importante que o templo que somos nós sejamos reconstruídos. Durante muito tempo, nós andamos perdidos, nós andamos confusos, sem entendermos a verdade de Deus, trocando a verdade de Deus por mentiras, confundindo o certo com o errado, trocando o certo pelo duvidoso, caminhando segundo nossos próprios olhos, segundo a dureza do nosso coração, caminhamos segundo o mal que estava imperando sobre esta terra. Durante anos, nós vivemos apenas ilusões. Caminhamos por caminhos de morte pensando que era de vida, caminhamos por caminhos de destruição, pensando que íamos chegar em algum lugar e acabamos chegando a lugar nenhum. Tudo isso estava por dentro de cada um de nós. Apenas pessoas que desejavam ser felizes e que para que essa felicidade acontecesse de verdade, precisavam se tornar templo do Espírito Santo.
Muitos de nós demoraram anos para vir ao conhecimento de Deus. Outros caminharam já dentro de uma família, até mesmo cristã, mas não tínhamos abertura ou conhecimento suficiente para entendermos esse Deus. E caminhamos e jogamos para cima coisas importantíssimas da nossa vida, trocando aquilo que realmente tinha valor por ouro que era ouro mentiroso, ouro de tolo. E hoje Deus está reconstruindo o templo. A partir do momento que você permitiu que o Espírito Santo habitasse em você, você se torna este templo. A partir do momento que Jesus passou a ser teu Senhor, então o Espírito Santo vem, habita dentro de você, no teu espírito, e o teu espírito se torna o lugar mais santo do universo, porque o Senhor, o Santo de Israel, habita dentro de você. Quando eles começaram a construir e reconstruir aquele templo, ouviu-se um brado muito forte, um brado que se ouvia à distância e misturava sons de alegria com sons de choro, sons de melancolia com sons de júbilo, porque aqueles que eram os mais antigos, que tinham visto o templo anterior, choravam de tristeza, porque eles falaram: meu Deus, como nós podemos fazer isso com o Senhor? Destruímos a tua glória, destruímos tudo, fizemos tudo de errado. Senhor, Senhor, como nós podemos errar tanto? E, no entanto, aqueles que estavam voltando para Jerusalém agora, já num tempo de novidades, porque talvez tivessem até mesmo nascido lá no exílio. Eles nasceram, cresceram ali, escravos de Babilônia, escravos daquele território. Aí viram a chegada do rei Ciro, estavam ali aguardando a manifestação de Deus. E quando Deus se manifesta, então eles vêm com uma esperança nova. Já não seremos mais escravos, mas livres. Já não vamos olhar para o passado de escravidão, mas olhar para o presente, que é realmente um presente de Deus. A possibilidade de reconstruirmos a nossa vida num território nosso. E desta maneira, transformar a vida em algo que tenha um sentido maravilhoso. Vamos dar grandes gritos de júbilo hoje. Vamos nos alegrar com o Senhor que está nos trazendo de volta para a terra prometida, que está nos trazendo de volta para sermos o templo de Deus, edificados para a glória do Pai, aonde se manifestará a luz do mundo, que é Jesus, aonde se manifestará os pães, que significa o alimento, e também aonde se manifestará a intercessão, a oração intercessória, e principalmente a Arca da Aliança, aonde Deus está, no Santo dos Santos. E aqueles que de alguma forma se desviaram do caminho do Senhor, sejam bem-vindos à nova etapa da sua vida. Foi triste perder por causa da inconsequência, mas há uma chance maravilhosa de estar de volta à casa do Pai. Estejam de volta à casa do Pai e sejam agora o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor,
nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Queremos que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, que venha o Teu reino e que nós nos tornemos templo santo, em nome de Jesus.